último episódio das nossas equações de Maxwell, nós discutimos a forma e a natureza do que nós chamamos da física de um campo elétrico. Só como uma breve revisão, no universo existe uma propriedade da matéria chamada carga elétrica. Essa carga elétrica vem em dois tipos, a carga positiva e a carga negativa. Quando nós temos duas cargas iguais, uma perto da outra, elas tendem a se repelir, enquanto quando essas cargas têm sinais diferentes, elas se atraem. Esses processos de atração e repulsão são causados pelo campo elétrico gerado por cada carga. A carga positiva é uma fonte de campo elétrico, enquanto a carga negativa é um poço de campo elétrico. Maravilha! Então, em relação ao eletromagnetismo, ou eletricidade mais magnetismo, nós entendemos como cada um desses dois processos funciona. Então acabou, certo? Hoje nós vamos falar sobre a terceira equação de Maxwell, a lei da indução, ou lei de Faraday. Antes de qualquer coisa, em qualquer equação na física nós temos diversas formas de escrever basicamente a mesma coisa. Em relação às equações de Maxwell, quando aquele triângulo ao contrário está presente, nós dizemos que essas equações estão na forma diferencial. Pois é, nesse terceiro capítulo eu não vou usar essa equação na forma diferencial e sim na forma integral, porque facilita na explicação. Vocês vão entender logo depois o porquê disso. Bora lá então? Repitam comigo pela terceira vez seguida. Para nós entendermos uma equação na física, nós precisamos entender o que cada símbolo significa e como cada símbolo se relaciona um com o outro. Tá, lei de Faraday. Só pelo contexto dos outros dois vídeos você já sabe o que esse E com a seta em cima significa e o que esse B com a seta em cima significa, certo? Mas e o resto? Bom, a primeira coisa que eu preciso pedir para você é não entre em pânico. Não precisa. E se você já está em pânico, relaxa porque eu já estive assim. Na lei da indução, nós temos duas operações matemáticas que são essenciais para quase todas as equações na física. As integrais e o produto escalar. E sabe a boa notícia? Nós vamos entender essas duas operações agora. Rapidamente. Lembrando que na linha do tempo desse vídeo você percebe que tem capítulos, então se você já sabe sobre essas duas operações matemáticas, você pode pular lá para a parte que eu começo a explicar sobre a equação de fato. Beleza? Então bora lá. Primeiro, a integral. Vamos imaginar o seguinte. Nós temos uma função simples, tipo y é igual a 5x. Colocando alguns valores em x, vendo o que dá em y e construindo uma tabela, nós já percebemos que o gráfico dessa função é esse. Assim como qualquer figura geométrica, uma propriedade desse gráfico é a sua área, ou nesse caso, a área embaixo do gráfico. Perceba que nesse caso é super fácil, isso porque a figura é formada de um triângulo, e a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. A base nesse caso é 3, enquanto a altura é 15, totalizando então 45 sobre 2. Porém, nem todas as funções têm áreas tão simples como essa. Por exemplo, se nós queremos calcular a área de y é igual a x ao quadrado, o gráfico dessa função é assim. E agora? Bom, um método que nós descobrimos ao longo da história da matemática, começando lá com os gregos, é que nós podemos aproximar essa área. Como assim? Nós não sabemos a área de x, mas nós sabemos qual é a área de outra figura geométrica, o trapézio. Então, nós podemos somar vários trapéziozinhos nesse gráfico até preencher grande parte. E depois nós somamos a área de cada um desses trapézios, tendo uma aproximação decente. Porém, ao invés de nós chamarmos a base de simplesmente B, nós podemos chamar ela de dx, puramente por questão de notação. Mas olha que interessante, todos os trapézios que nós desenhamos até aqui, para preencher a área de x ao quadrado, têm a mesma base, a diferença vem exatamente da altura. Nesse ponto, a altura é y1, e segundo a nossa função, y1 é igual a x ao quadrado 1. Calculando então a área do trapézio, nós temos base vezes a altura. Ou seja, no primeiro trapézio, dx vezes x ao quadrado 1, ou x ao quadrado 1 dx. A área do gráfico como um todo vai ser a soma de todas as áreas de todos os trapézios. Ou seja, assim. Como o dx está presente em todos os termos, nós podemos reescrever a área do gráfico como isso. Mas nós ainda não conseguimos calcular a área exata. O único jeito de nós conseguirmos calcular a área exata é não somar 3 trapézios, nem 5, nem 50, e sim um número muito grande. Ao invés então de nós escrevermos a soma de cada área separada, ou uma somatória que tem esse símbolo, nós podemos escrever isso desse jeito.
É exatamente esse processo de pegar coisas infinitesimalmente pequenas e conseguir algo inteiro no final do processo que nós chamamos de uma integral. Eu usei esse exemplo de cálculo de área através das integrais porque a maioria das pessoas que estudam cálculo 1 estão acostumadas com esse exemplo, mas elas não precisam apenas ser usadas para calcular área. Nós podemos usar as integrais para calcular volume, perímetro, área superficial e etc. Ou seja, o nosso elementozinho pequeno dx não precisa necessariamente ser uma base, ela pode ser um vetor, por exemplo. Voltando então para a nossa equação da lei da indução, perceba que nós temos uma integral de cada lado, onde os elementozinhos pequenos são o vetor dl e o vetor dA. O vetor E do campo elétrico está multiplicando exatamente esse dl. Porém, essa multiplicação não é uma multiplicação simples que você pega dois números e acabou. Não, essa multiplicação tem um nome especial, que é produto escalar. No produto escalar, você pega dois vetores, ou seja, duas grandezas que precisam, além da intensidade, direção e sentido para fazerem algum sentido, e o resultado que você consegue é um número, ou seja, você parte de dois vetores e chega em um número escalar. Para efeitos de simplificar esse vídeo, eu não vou entrar em muitos detalhes do porquê que o produto escalar é assim, mas já vai ser suficiente, você vai ver. Esse dl é um vetorzinho que representa uma parte bem pequena do perímetro de uma superfície. Vamos pegar, por exemplo, então, um círculo. Esse dl seria um vetor exatamente desse jeito. Se nós quisermos representar muitos dl's, ficaria mais ou menos assim. Então a soma de todos os dl's resulta no perímetro dessa superfície. Vamos voltar então na nossa equação rapidamente. O que essa expressão como um todo mede é basicamente a contribuição do campo elétrico nas pontas de uma superfície. Se liga. O produto escalar diz que se o campo elétrico estiver na mesma direção do dl, tipo nesse ponto, o valor dessa expressão é o máximo possível. Enquanto se E e dl formarem um ângulo de 90 graus, ou forem perpendiculares, o valor dessa expressão é zero. Se um vetor estiver totalmente contra o outro, ele vai ser o valor máximo novamente, mas negativo. Eu sei que está muito confuso agora, provavelmente, mas relaxa que logo menos vai melhorar e tudo vai fazer sentido. Do outro lado, ao invés de nós termos dl, nós temos dA, que representa um vetorzinho pequeno de área. Como nós temos o dl do outro lado e esse dl está em relação ao perímetro de uma superfície, esse dA está em relação à área dessa mesma superfície. Não podem ser superfícies diferentes, senão a equação não faria sentido nenhum. Bom, uma pergunta que você provavelmente está fazendo agora é: como que dA, ou seja, um pedaço de área, é um vetor? Para qual direção um vetor de área apontaria? Afinal, a área é algo bidimensional, certo? Pois é, por definição, esse vetor de área dA é perpendicular à própria área, tipo essa imagem aqui que você está vendo agora. Beleza, voltando à nossa equação então. Essa expressão aqui, como um todo, é quase igual à dos campos elétricos, ou seja, qual a contribuição do campo elétrico nas pontas, só que ao invés de ser nas pontas, é na superfície dessa figura, ou seja, no meio, na área. E ao invés de ser o campo elétrico, é o campo magnético. Ou seja, só para lembrar, campo elétrico está relacionado às pontas de uma superfície, campo magnético está relacionado à superfície de fato, ou à área. Esse d sobre dt representa basicamente uma mudança, ou seja, ao invés de nós calcularmos apenas a contribuição do campo magnético nessa superfície, nós estamos calculando a mudança dessa contribuição. Se o campo magnético varia ao longo do tempo, essa expressão do lado direito vai ser exatamente essa variação, e não apenas a contribuição. Cara, eu sei que está muito difícil, muito complicado, porque eu falei muito de matemática e é uma parte bem matemática da própria física, então vamos pegar um exemplo real. Tenho certeza absoluta que na escola você já estudou algo chamado de indução, ou indução eletromagnética. Pois é, essa equação está falando basicamente isso, só que de um jeito muito mais matemático. Nós temos um maravilhoso ímã perto de uma bobina, que é um monte de fio enrolado desse jeito meio espiral. Se esse fio for um bom condutor e você tiver um detector de corrente elétrica nesse fio, no momento em que você passar por dentro dessa bobina com o ímã, vai aparecer do nada uma corrente passando pelos fios. E não, você não ligou na tomada ou alguma coisa assim. Uma corrente elétrica apareceu na bobina pelo simples fato de que você passou um ímã no meio dela. Tá percebendo alguma semelhança entre esse processo que eu descrevi e a equação lá de antes? Se você não está percebendo nada, relaxa que eu vou te mostrar agora. Ao passar um ímã, que é basicamente um campo magnético, na superfície, ou seja, na
área de uma bobina, o que acontece é o surgimento de um campo elétrico nas pontas dessa bobina, ou no perímetro dessa bobina. Claro, quando eu digo campo elétrico, esse campo elétrico induz o surgimento de uma corrente também. Porém, perceba que eu falei que uma corrente ela só surge quando você varia esse campo elétrico, ou seja, você mexe o ímã dentro da bobina. Se você tiver o ímã lá dentro e não mexer, ele ficar parado, não vai ter corrente nenhuma. Ou seja, um campo magnético que varia ao longo do tempo faz um campo elétrico surgir nas pontas da superfície. E é literalmente isso que é a indução eletromagnética que você estudou na sua escola. Tá, agora que eu expliquei a equação da indução, bora entender o porquê que essa equação é tão importante na história da física. Nos 2 primeiros vídeos dessa série eu mostrei como que a eletricidade e o magnetismo funcionam, porém aparentemente não tinha nada a ver uma coisa com a outra, certo? Nesse vídeo a gente percebe que a eletricidade e o magnetismo são fenômenos intrinsecamente conectados. Além disso, eles são fenômenos totalmente dependentes um do outro. Você conseguir gerar um campo elétrico pelo simples fato de que você passa um campo magnético variante perto é algo que mostra pra gente que é muito raro você conseguir lidar apenas com eletricidade ou apenas com magnetismo. Na realidade, você sempre vai lidar com eletromagnetismo. É por essa razão também que uma das forças fundamentais do universo não é a força elétrica ou a força magnética, é a força eletromagnética. São os 2 fenômenos juntos que são muito importantes. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu sei que esse vídeo foi muito denso de matemática e etc, mas para explicar a equação da indução era meio que inevitável. É por isso que eu inclusive demorei bastante para fazer esse vídeo. Eu pensei em várias maneiras de como explicar esses conceitos e, bom, saiu o que saiu. Muito obrigado por assistir esse vídeo, compartilhe com todo mundo aí, por favor. Se inscreva no canal se você já não é inscrito, isso ajuda muito na divulgação, beleza? Valeu e até a próxima!